Olá, pessoal. Eu sou a professora Nazoeme Pera. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre a organização do trabalho pedagógico na educação infantil. Eu vou dar algumas dicas sobre observação, planejamento, registro e avaliação. Então, assista até o final, porque vai valer a pena. Já peço a você que deixe aqui os seus comentários. Também deixe o seu like e se inscreva no canal. Vamos lá então, pessoal? Olá, pessoal. Eu sou a professora Nazoeme Pera. Algumas pessoas vieram no canal e pediram, através dos seus comentários, que eu falasse um pouco como eu organizo o meu trabalho pedagógico na educação infantil. Isto é, o que, como e por que planejar. Geralmente também vem esses questionamentos, né? O nosso foco, ele deve ser no desenvolvimento e nos eixos de trabalho, não precisamente nos conteúdos. A resolução das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, o artigo 10, as instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de seleção, promoção ou classificação. Para isso, deve ser garantido a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano. A utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças, relatórios, fotografias, desenhos, álbuns, portfólios. A continuidade dos processos de aprendizagem por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança. Transição essa de casa para a instituição, da pré-escola para o ensino fundamental. Aí vem o questionamento: o que, como e por que registrar? Geralmente as pessoas também questionam, né? Por que na educação infantil se faz tão necessário esse registro? Então vem o questionamento: o que eu devo registrar? Aqui eu coloquei algumas sugestões, né? Qual parece ter sido o acontecimento mais bem sucedido do dia? Alguma criança teve um momento de eureka em minha aula de hoje? Alguma criança ensinou algo a outra criança? Alguma criança fez perguntas interessantes que poderiam levar a uma investigação ou a algum projeto, né? E os registros individuais. Qual atividade pedagógica foi mais efetiva com determinada criança hoje? Essa determinada criança ou alguma outra demonstrou progresso em alguma área específica na aula de hoje? Caso a resposta seja afirmativa, quais atividades, materiais e interações auxiliaram nesse processo? Determinada criança teve algum problema hoje? Que tipo de problema? Como esse problema afetou a vida dessa criança e a interação dela com o grupo? São questionamentos que nós devemos registrar no nosso dia a dia. E então partimos para outro questionamento: o que, como e por que avaliar? Estamos sempre em torno desses questionamentos na educação infantil. Eu anotei aqui algumas questões que ajudam na elaboração de um relatório individual. O que foi oferecido para as conquistas individuais de uma certa criança? Como essa criança se manifestou em relação ao grupo de crianças, ao grupo de adultos, nas atividades de determinada proposta? Como essa criança ou as demais crianças se organizaram no espaço oferecido e os materiais ofertados? Como foram suas descobertas? Produções com relação à leitura, à escrita e às diversas linguagens. Essa criança brincou com algo que chamou a sua atenção? Como foi o seu processo de desenvolvimento? Essa criança ou determinada criança ou o grupo apresentou alguma dificuldade que deva ter um encaminhamento específico? A partir dessas avaliações, partem os outros procedimentos que são tomados, as outras tomadas de decisões em relação a determinada criança ou ao grupo. Sugestões que eu anotei aqui para ajudar na elaboração de um diário, de um roteiro,
diário de bordo, como alguns utilizam. Como foi a chegada e a saída das crianças? Quais os interesses mais fortes que observei nas conversas e brincadeiras das crianças? Como as crianças se envolvem com as atividades dirigidas e livres? Qual a duração de cada atividade dirigida? Houve alguma criança que não se envolveu? O que ela fez nesse momento? As atividades dirigidas cumpriram com os objetivos propostos? O que as crianças fizeram nos momentos livres? Aí, pessoal, cabe um adendo que esses momentos livres, eles podem ser proporcionados tanto em sala de aula como nos espaços abertos, como no parque, porque geralmente os professores estão ali no comando da situação, mas faz-se necessário que haja momentos livres em que as crianças procurem interações umas com as outras ou procurem brincadeiras mais isoladas, mas cabe sempre uma observação para entender o contexto dessas situações. Outra pergunta que sempre me fazem é sobre alguma sugestão, se eu posso dar alguma sugestão para o relatório das avaliações. Então, eu separei aqui algumas que eu vou estar lendo aqui com vocês. Extrair os eventos que são representativos, tanto da prática pedagógica como do processo de desenvolvimento das crianças. Contextualizar ações das crianças individualmente ou coletivas. Dar visibilidade ao trabalho desenvolvido, dentro de sala de aula, fora de sala, nos espaços abertos, nos momentos livres, nos momentos direcionados. Registrar a ação das crianças e dos professores no dia a dia, das turmas e das ações do CI, que é o Centro de Educação Infantil, ressaltando as atividades do grupo. Indicar as ações que serão desencadeadas a partir da reflexão que fizemos de cada criança e do grupo num todo. E enfatizar as aprendizagens individuais. Então, pessoal, diante dessas sugestões, você pode e tem condições de preparar um bom relatório, uma boa avaliação. A dica de um livro que eu leio sempre, tá, pessoal? Esse aqui, ó, me ajudou bastante. Educação Infantil e Registro de Práticas, tá? Esse livro é muito bom. Então, se você tiver oportunidade, adquira-o. Esse livro aqui é muito bom. Se vocês quiserem mais alguma dica ou precisam de alguma ajuda que eu possa estar auxiliando, vocês podem deixar embaixo aqui nos comentários do canal, que eu vou estar sempre respondendo da melhor forma possível.